Vou dar agora nosso start oficial, né, das boas-vindas a todo mundo ao nosso programa Luz Mais Arquitetura. Nesse programa a gente tem trazido vários profissionais da área de arquitetura para compartilhar com a gente os projetos, né, como eles têm trabalhado. E hoje, para essa live, né, eu tive o prazer aí de convidar a Michele, que é do Estúdio Casa, né, que para compartilhar conosco aí um projeto em que a gente trabalhou juntas, né? Ela com a parte toda ela e a equipe toda do Estúdio Casa com a parte do estúdio do projeto de arquitetura, desde a obra, né, da edificação até o projeto de interiores. Então, vou dar as boas-vindas para a Michele, porque ela que vai nos contar todo esse início aí. Tudo bom, Michele? Tudo bem. Bom, esse projeto é um projeto muito especial para o escritório, né? Que eu trabalhei, né? Eu e a Daniela, na verdade, né? A Daniela Trevisan, que é o escritório que eu trabalhava com a Daniela, e entrou esse projeto, então, muito especial. E também, assim, um projeto diferenciado e maior do que a gente habitualmente fazia, sabe? Foi um projeto grande. Michele, até se tu quiser contextualizar um pouquinho o escritório, qual é o foco de vocês antes da gente entrar no projeto, né? Para dizer né? Porque na época eu lembro, estava mais a Daniela presente, hoje o escritório já está bem diferente, né? A estrutura, a equipe, então se tu quiser contar um pouquinho antes da gente entrar. Então, o escritório, ele foi fundado pela Daniela da Silva, e eu entrei no escritório como estagiária e depois fiquei como arquiteta, entrei como sócia, e a Daniela, há 2 anos atrás, ela está em projetos mais pessoais, mas ela ainda participa, ainda tem alguns clientes que a gente tem contato quase diário, então a relação ainda é bem grande. Mas ela está mais envolvida com os projetos pessoais. Então, esse projeto do Beltrame, ele foi muito especial, tanto para mim como para a Daniela e para o escritório, né? Então, foi uma experiência de muito, assim, tipo, aprendizado. A gente teve bastante inovação, bastante coisas diferentes, e o tamanho do projeto também foi bem significativo. Ele foi um projeto que entrou aqui no escritório em 2013. Então, a gente começou a fazer estudos de viabilidade de terreno, de vagas de estacionamento, né? Então, tudo começou em 2013. Daí, então, depois do projeto finalizado, né, isso junto com a Concretina, porque a Concretina fazia a parte estrutural e fez essa parte também do subsolo, foi projeto deles. E a parte também de prefeitura, eles entraram. Eu fiz a parte do WAVE, né, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, que também foi um processo que teve uma demora um pouco grande por ser uma edificação maior e de um fluxo muito grande, né? Então, isso tudo teve que ter feito o estudo de tráfego, então foi um projeto bem complexo e diferente, assim, né? Quantos metros quadrados tem o projeto? Tu lembra de cabeça? É 10 mil metros quadrados e de lojas são 3. Não, é enorme. Quem conhece, né? A gente depois vai mostrar as fotos, mas realmente é um projeto assim que ele transformou a visual ali do local onde ele está inserido, né, Michele? Inclusive, eu acho que valorizou muito a região, porque os próprios prédios novos que hoje estão surgindo ao redor dele, a gente nota que tem um cuidado, parece que maior com a arquitetura, né? Então, ele realmente ele impactou a região ali. Até hoje eu fui dar uma revisadinha e olhar as pastas antigas. Daí eu estava lá na pasta de 2013 e estava a foto do terreno lá, do local, que hoje já está de funda também, então é outro local, né? Sim, então, assim, ele iniciou em 2013 e na época eu estava fazendo mestrado também, então eu e a Daniela, a gente estava conversando bastante e junto com os clientes, né, de ser um projeto diferente e já pensando nessa questão de sustentabilidade, de ser verde. Algumas propostas a gente não conseguiu fazer para eles terem identidade totalmente verde,
Mas uma questão que a gente vinha desde o início era a questão da iluminação LED. E na época, a LED não era assim como é hoje, que é mais fácil. Sim, sim. Então, já era uma questão, né, diferente, assim, no momento. Uhum. Então, 2014 foi mais questão de prefeitura e EIV, né? E em 2015 daí começou a obra, né? Então, que começou a parte de obra civil mesmo, né? No lote. Que foi quando a gente conseguiu todas as aprovações e licença para iniciar, né? E é legal da gente comentar aqui, né, Michele, que eu acho que o cliente, quando chamou vocês, era realmente para transformar um pouco a experiência dos consumidores, dos clientes deles, né? Ele já é uma rede super consolidada, né, na cidade, e a gente, né, depois claro que vocês entraram numa etapa bem inicial, então de repente conta para nós um pouquinho quais foram aí as necessidades, né, que o cliente colocou para vocês para começar esse projeto. O Beltrame, ele sempre teve essa questão de ser um ambiente para o cliente. Eles sempre tiveram muito carinho pelos clientes deles, tanto nas outras filiais, né, e na matriz também, né, então sempre foi muito pensado nesse conforto para os clientes, dos clientes se sentirem à vontade de ter uma música bacana, sabe? Então, a questão da iluminação também, a gente queria ter uma iluminação mais ambiente, confortável, sabe? Então, tudo isso, desde o início, a gente trabalhou com cores e proposta de ser um ambiente mais confortável. A questão da padaria mais para frente foi uma questão que o cliente nos trouxe, que tu entra na loja já com o cheirinho do pão. Então, vários conceitos foram, assim, né, trabalhados, além da nossa, a gente também pesquisou e visitou outros supermercados no Brasil. O cliente já vem com essa bagagem muito grande, né? Então, a gente se uniu junto com o conhecimento dele, né? Isso é algo, né, que inclusive a gente comenta muito na parte não só porque, querendo ou não, a etapa de briefing com o cliente dentro do projeto de iluminação é muito parecida com o projeto de arquitetura como um todo, né? E eu acho que a troca de informações, principalmente no comercial, ela é muito importante, né? Porque o cliente, ele está imerso naquele universo dele, ele sabe, né, as marcas bacanas, ele sabe o que é, né, traz referências, e a gente, para nós é um desafio, porque a gente também tem que estudar, às vezes, sobre um mercado que não é o nosso dia a dia, né? Então, eu acho que a bagagem de informações que vem tanto do cliente como da gente é muito importante para construir essa ideia inicial, né? Porque também a gente não pode não considerar toda essa experiência do cliente e vir com uma proposta, né, que a gente acha que é ideal, porque muitas vezes não é o que funciona, né? A gente pode até vir com ideias de mudar um pouco, mas daqui a pouco, com a experiência do cliente, ele vai dizer, não, isso daí não funciona no dia a dia, né? Então, acho que isso é bastante importante, bastante rica essa troca, né, do início. Sim. Então, assim, no processo também da gente fazer a proposta mesmo, a gente visitava muitos outros mercados, sabe? Tanto de Porto Alegre, São Paulo, sabe? Tudo que era lugar que a gente ia, a gente visitava muitos mercados para sentir isso, né? Então, de poder traduzir isso para o projeto também junto com o briefing, né? A questão também da esteira rolante foi uma questão também que foi muito discutida e, sabe, que precisava ter esse conforto para o cliente e que, né, o cliente no caso do supermercado, o Beltrame, ele aceitou isso e né, implantou junto na proposta. Então, foram vários pontos e realmente foi um projeto bem bacana, assim, que teve várias coisas diferentes. Então, quando a gente começou a fazer o projeto do forro, né, a gente tinha um inicial de um projeto mais simplificado, vamos dizer, e depois, quando a gente foi realmente para orçamento e para execução, a gente foi para essa questão de detalhe, e a gente chegou na conclusão que ele era um projeto muito grande para o nosso conhecimento, que é mais básico da iluminação, né? Então, a gente precisava de alguém mais especialista nessa parte de iluminação que fizesse esse projeto mais específico e com todo o conceito que a gente já tinha feito na parte da arquitetura, né?
E aí que a gente entrou no barco, né, que a Illumine para ajudar vocês. Por isso que daí a gente procurou a Cris e a Illumine para nos ajudar e nos solucionar esses detalhes aí de iluminação, né, junto com a gente. E o legal é que eu acho que foi em 2015, né, que a gente entrou no projeto 2015 para 2016, e foi muito legal porque foi uma troca muito constante, né? O projeto de iluminação, ele não existe sem estar em contato diariamente com a arquitetura, porque ele vai vir para complementar, né? Para ressaltar o que você já tinha imaginado. Então, nos balizou muito, nos guiou, né? Todo o conceito que vocês já tinham, para vir mesmo daí com a questão de que produto utilizar, quais as tecnologias, fazer os cálculos de iluminação, né? Já que era um projeto muito grande, a gente não tem como ir no feeling, né? É um projeto que teve que realmente calcular e ter muito cuidado, porque o projeto de interiores, ele era diferente, né? Ele tinha muitos tons, ele tem, né? Muitos tons escuros, tanto do piso, as gôndolas, né, o mobiliário é escuro, então tudo isso contribui para absorver muita luz, né? E considerar tudo isso na etapa de projeto também, para ser um ambiente bem iluminado, mas que ao mesmo tempo criasse essas zonas que vocês tinham, né, vontade de criar. Tem a padaria, tem o hortifruti, tem a parte do açougue, né? Criar zonas diferentes, inclusive uma ambientação diferente da iluminação, né? Para dar esse clima diferente para a loja, para realmente as pessoas irem lá e querer consumir e se sentir acolhidas no espaço, né? Então, acho que esse foi um grande desafio do projeto, da gente fornecer o que precisava de níveis de iluminação, mas ao mesmo tempo criar um ambiente um pouquinho mais intimista, um pouquinho mais acolhedor, não aquela luz geral, basicona, né, que é o que a gente vê na grande maioria dos supermercados, né? Então, acho que foi bem... a parte dos pendentes, as iluminações decorativas também, a gente teve todo um cuidado para fazer um foco, por exemplo, na padaria, no açougue. A parte da adega também tem uma iluminação decorativa, que são os pendentes, né? Então, tudo isso foi trabalhado para a gente trazer esse conforto e essa iluminação mais setorizada, né? Joia. Não, eu acho que eu vou ir mostrando aqui, Michele, porque daí a gente tem as imagens, fica mais fácil do pessoal ir enxergando, né? Vocês olharem, né? A gente tem umas imagens do como era antes esse clima das lojas, né, do supermercado, né, que era, essa daqui não é o mesmo espaço, porque o espaço que a gente está falando hoje partiu do zero, né, uma edificação totalmente nova, mas essas aqui são algumas imagens de uma loja da Matriz, né, Michele, aonde eles tinham essa edificação bem básica de supermercado, né, que era uns embutidos na época com lâmpada econômica, né, fluorescente, bastante homogênea, mais branca, né, e aí depois que a gente chegou aí né, baseado no briefing da arquitetura, do que vocês nos passaram, né, de ver como é que seria esse clima da iluminação, né, quais seriam as referências. E daí aqui a gente consegue ver muito a questão, né, da iluminação mais linear, né, mais clean, mas ao mesmo tempo trabalhando com focos de luz para ressaltar esses produtos, essas ilhas, né, de hortifruti e tal. Questão de usar pendentes, né, que muitas vezes a gente pensa, não, o supermercado só vai ter luminária embutida, calha fluorescente e deu, né? Mas não, eu acho que vocês tiveram muito cuidado, né, em cada pedacinho do projeto. Eu acho, tu e a Daniela, assim, sempre muito... Realmente, assim, acho que foi um filho de vocês, né, esse projeto, que vocês tinham muito cuidado em todos os detalhes, né? Sim. Ele foi até... Tu colocou ali as fotos da Matriz, que foi, né, antes para estudo, né, da parte de iluminação. Isso aqui. E a Matriz também já foi reformada e também já está com uma iluminação um pouco mais aconchegante. Seguindo. Isso foi legal que eu observei depois desse nosso primeiro projeto, que todas as lojas agora elas estão seguindo esse mesmo conceito de iluminação, né? E isso acaba criando, inclusive, uma identidade para a marca, né? Para o próprio
o supermercado. Joia. Então aqui, Michele, se tu quiser explicar um pouquinho, né, a planta do supermercado, né, como é que vocês zonearam os espaços, eu vou mostrando com o mouse aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Sim. Assim, a distribuição de gôndolas, isso é feito pelo cliente junto com o pessoal de gôndolas, assim, que já setoriza mais essa questão do mercado. O que a gente tinha? A questão dos caixas ali na frente, e uma ideia inicial era ser num formato mais arredondado, e a gente trouxe essa questão mais linear em função do forro, para poder ter aquela iluminação que depois vai aparecer nas imagens, que ficou aqueles pendentes mais lineares ali em cima da frente. A questão ali da padaria, então quando tu entra, tem a esteira rolante, depois tu passa, tem a padaria e a parte dos frios, né, na frente. Daí depois, na sequência ali do rebaixo mais escuro, a gente tem a adega, que vai indo lá pro final da loja, né. Isso eu tô falando mais da questão da demarcação do forro, que foi trabalhada toda no rebaixo, isso, foi toda trabalhada no rebaixo, para pegar essa setorização, né, dos principais pontos, vamos dizer assim. E daí no meio ficou a questão dos forros mais alto e aquele forro removível, que é uma questão mais funcional, porque uma edificação desse porte, ela tem bastante manutenção, então é preciso ter esse acesso de forro. Então, e a gente não queria fazer só assim, que seria mais prático, vamos dizer. Então foi trabalhado esse forro, esse rebaixo em todo o contorno do mercado e pintado também na cor, né, marrom ali. E também feito sancas com iluminação e com detalhes em madeira, que trouxe todo o conforto junto com a iluminação de um forro diferenciado, né? Então ele não é só um forro liso, ele tem todo um trabalho diferente junto com a iluminação para dar essa estética, esse conforto visual quando a gente entra no mercado. Aqui, pessoal, se vocês estão enxergando o meu mouse, tá? O acesso, ele se dá por aqui, né? E no acesso tem algumas lojas, né? Então, é um pé direito um pouquinho mais baixa, né? Quando tu entra no supermercado. E logo que tu chega aqui, aí sim, é um pé direito mais alto, como tá aqui nesse corte, aqui embaixo. Depois a gente tem um pé direito um pouco mais baixo, que vai ser fazendo a marcação em cima, o caixa aqui, né? E esse mesmo nível de pé direito, que é isso que a Michele está falando, que faz todo o contorno, né? Então, deixando mais atrativa até essas zonas, que são zonas mais especiais, digamos assim, né? Do supermercado. E depois aqui no meio, os corredores com as gôndolas. E aí a gente tinha esses 3 grandes módulos, né, de forro modular. Entre eles, aqui onde está azulzinho, já é o forro de gesso de novo. Que é, né? Forro de gesso de novo, para dar aquele trabalho e o contraste também da gente ter o forro junto com o removível, para não ficar uma coisa só de um forro, né? E criando... fazer esse trabalho para poder tu ter um forro diferenciado, né? E a aplicação da madeira também foi uma questão que a gente queria muito, assim, não foi uma coisa muito fácil também na questão da edição, mas que teve um resultado que ficou bem bacana. Aqui dessas imagens... Olha nossas imagens de 2020. Mas viu, são as referências, mas foi super bom, porque é isso, aqui dá pra gente entender bem nessa questão dos rebachos, dos níveis, né? A gente trabalhou com sanca daí para fazer toda a marcação, né, desses revestimentos em madeira, até para destacar o revestimento em madeira, né? Então ficou bem legal. Aqui dá para ver onde eram os caixas. Aqui nem tá com pendente, né, sobre o caixa. Uma proposta inicial da volumetria mesmo do espaço. Aqui os principais fluxos, né, Michele? Que então esses nas laterais, depois esses corredores. E aí aqui a gente pode ir meio que navegando pelo projeto aqui, né? Desde o acesso dele, que é aqui onde eu comentei antes, que a gente tem as lojas nas laterais, e que aí foi utilizada uma iluminação um pouco mais focada, mais para realmente demarcar esse espaço de acesso, que é um espaço, né, de maior
fluxo e que realmente marcasse, não são todas essas quantidades de luminárias, né, mas a gente preveu que fizesse realmente uma marcação de focos mesmo para marcar esse acesso até de quem está olhando de fora a edificação notasse isso, né? E aqui depois a gente já consegue ver esse forro mais alto. Aqui é forro modular. Esse também é removível. Então a gente tem toda essa questão da modulação do forro também para a escolha da luminária, né? Que é toda num tamanho certo para ficar na dimensão do modular. Então tudo isso foi trabalhado também junto com o pessoal do forro para poder fazer essa modulação. E o legal é que poderia ter sido muito bem, tipo, vamos pegar e colocar só as luminárias quadradas, aquelas normais de aleta, e dispor de uma forma uniforme, né? Mas a gente sempre tentou, de certa forma, disfarçar um pouquinho o forro, esse removível, usando luminárias, por exemplo, como se fossem linhas de luz, assim, até remetendo ao que hoje a gente tem usado muito, que são são os lineares. Os lineares, viu? A gente já estava pensando nisso aí há um tempo atrás, então eu acho que é verdade. Hoje tu entra no projeto, ele está super atual, né? É um projeto que ele está super bem resolvido nesse sentido. Aqui já tem, né, a imagem dos caixas, aqui algumas imagens de referência, né, para a gente, nessa mais de conceituação do projeto, como a gente queria mostrar para o cliente as ideias, a gente não fez todo o detalhamento do projeto, né, isso daí foi uma etapa inicial para defesa mesmo, tem a opção de usar uma luminária de sobrepor ou tem uma opção de usar uma luminária pendente, né, o que acha mais legal, vamos ali no cliente, aí quando a gente teve lá, né, bateu o martelo, a gente foi atrás daí realmente das opções que poderiam ser utilizadas. E esses pendentes também, eles são bem interessantes, porque eles foram encomendados sob medida para o tamanho do que a gente precisava ali do caixa. Então, a instalação dele também foi bem complexa, porque ele é um pendente bem pesado, num rebaixo de forro, então tudo assim, tudo era bem grande, né? Tinha muitos desafios, assim. Sim. É tão legal, assim, quando a gente começa a lembrar desses momentos e como a gente aprende, né, com a vivência de uma obra desse tamanho. Com certeza. Não, a gente teve vários, né, desafios aí de instalação. Depois vocês vão ver nas imagens da obra o pé direito enorme da edificação, né, as luminárias atirantadas, o forro, né, então, é muita coisa em cima do forro que a gente tinha que dar conta, então, essa importância, né, Michele, de estar sempre em comunicação, principalmente com vocês, né, porque os grandes maestros do projeto, né, e aí tem um monte de equipe ali, que é iluminação, de elétrica, ar-condicionado, então, fazer essa sincronia de tudo, né? Fazer com que o projeto flua, eu acho que foi o grande desafio para vocês, né? De conseguir alinhar todas essas equipes aí. Mas a gente viu que o resultado está aí, né? Foi um super case, eu acho, do projeto. Foi um case muito especial. Aqui dá para ver até essa daqui não é a versão final, né, do projeto, mas dá para entender mais ou menos o que nós estávamos na época propondo. Essa foi a, né, Cris, acho que talvez dá para falar, essa foi a apresentação que a Cris fez junto com o cliente lá na Ilumine. Lá no início. Né, na época da Ilumine. E que foi apresentado para entender qual era o tipo de iluminação que a gente ia trabalhar, né? E aqui foi bastante, nessa época a gente fez praticamente uma defesa, né? Porque como a tecnologia LED estava entrando no mercado, né? E ainda se tinha muito receio na questão, mas vem uma luminária toda em LED, e aí se queimar a gente vai trocar a luminária inteira, não só as lâmpadas, né? Então a gente teve que argumentar muito com o cliente os prós e contras de cada solução, né? E inclusive o que acabou sendo optado era por utilizar uma luminária de luminárias tubulares com a tubular LED dentro, né? Hoje eu acho que daqui a pouco, de repente, o cliente optaria por uma solução já completa em LED, porque a eficiência dessas luminárias estão muito boas e a garantia, tudo, né? Mas na época a gente tinha uma insegurança. Porque tem hoje tem a questão das conexões dessas lâmpadas que
Então, é diferente. diferente. Então isso, né, claro que para a época era ou usava uma tubular P5, que é uma fluorescente, né? Só que aí tinha que colocar reator junto, então vocês imaginam essa quantidade de luminárias, cada luminária com reator, né? Então, no momento que queima uma lâmpada, é uma função, tem que chamar eletricista, tem que trocar o reator, né? E a tubular LED, ela é muito prática, porque ela é simplesmente engatar no soquete, né? Sim. Então, é uma facilidade, sem falar, claro, da economia, da durabilidade e tal. Então, foi bem legal, assim, porque a gente foi... além de fazer o cálculo, a gente foi atrás dos fornecedores, e os fornecedores nos abasteceram com muitas informações, né, para a gente garantir esse resultado para o cliente. Então, foi uma fase muito importante, porque imagina a quantidade de luminárias que ia nessa área toda, né? Então, não é uma decisão simples, né, de ser tomada. E cada detalhezinho que a gente tinha que resolver, né, Cris, não era 1, 2 luminárias, né? Foram 200, 300 luminárias, né? Então é realmente uma obra bastante desafiadora que tinha que estar sempre em cima para dar tudo certo, né? Claro que as coisas têm problemas que acontecem no dia a dia da obra normal, mas o legal é que a gente sempre conseguiu trabalhar junto, ter um diálogo muito rápido, né, para resolver, porque... E a gente sabe, final de obra, o cliente está com 1000 coisas para resolver, está louco para inaugurar, né? Principalmente em espaços comerciais, né? A gente não pode atrasar o processo, então realmente é o desafio aí. E aí aqui nessa parte do projeto, que é legal da gente mostrar que foram propostas luminárias de luz geral, mais difusa, e ao mesmo tempo uma iluminação mais focada, porque aqui tinha aquela questão, né, de um layout um pouco mais flexível, de daqui a pouco a gente ter uns nichos, né, com produtos que queria destacar, então isso foi uma necessidade. E também a questão dessa ambientação de uma luz mais difusa e pontual, que ela traz esse conforto maior, né? Então isso também a gente sempre falava e comentava assim, né, com a Cris também, que a gente não queria ficar só com a iluminação geral, de ter esses pontos de luz mais quente, né, e que dá esse toque diferenciado no ambiente. É principalmente assim, bom, aqui é a padaria, né, mas aí já na padaria a proposta de usar pendentes, né, de trazer também essa questão de iluminação um pouco mais focada nos produtos, porque é uma zona especial, né, do projeto. E depois aqui acho que a gente tem o hortifruti. O hortifruti está mais para baixo. Essa é a parte da adega ali, que tem os trabalhos da madeira. Que a gente fez todo um ripado, a gente fez todo um pergolado, né? Para fazer esse detalhe de madeira ali em cima. E esse detalhe de madeira foi feito uma iluminação que demarcasse melhor essa madeira no forro, né? É bem como estão nessas imagens aqui, né? A ideia foi, como tinha esse trabalho a mais, realmente de destacar isso, né, no espaço, que as pessoas olhassem que, eu estou entrando numa zona especial, né? Já que trabalha com vinhos, com bebidas, então criar esse clima um pouquinho mais intimista até, né? A luz aí nesse espaço não é uma luz muito geral, a gente tinha esse trabalho das vigas iluminadas, né, do pergolado, e alguns pendentes, né, Michele, que daí deu esse ar mais intimista um pouquinho. Depois a gente tem imagens disso pronto também. Aqui lá atrás, né, onde a gente já fez, imagina, isso, fez todo o contorno, né, e aqui no fundo, onde esse pé direito também é um pouquinho mais baixo, a questão de utilizar as luminárias de luz geral com iluminação pontual também para destaque, né, e essa parte aí a gente fez todos uns nichos, que essas luminárias ficaram dentro dos nichos. Então foi um trabalho também de gesso, bem diferente, assim, porque esses nichos, tanto na parte do açougue como na parte das laterais, eram nichos, nas laterais eram uns nichos compridos, né, que precisava ter um alinhamento, né, um acabamento final bem feito. E a parte do açougue tinha os nichos mais em quantidades, né, mas isso ficou legal, né, porque o trabalho de gesso num forro desse
tamanho, dessa proporção. Eu acho que é isso que... desafio também. Mais um. Foi um desafio bem grande, na verdade, nessa obra toda. Sim. Não, mas eu acho que foi isso que fez com que ele não parecesse aquele salãozão, né, um pavilhão, digamos assim, que é o que a gente mais vê nos supermercados, né? Eu acho que essa criação, esse cuidado com o gesso fez toda a diferença, né? Aí aqui tem aqui então o hortifruti, né? A parte do hortifruti. Uma parte que a gente teve muito cuidado de utilizar uns trilhos com iluminação mais direcionada para destacar esses alimentos, a cor deles, né? Aí a gente trabalhar com LEDs com um bom índice de reprodução de cores, um tom mais amarelado também, né, Michele? A gente tentou não deixar... Em geral, a temperatura de cor é toda 4.000 K dessas tubulares, né? E é onde a gente tem esses focos que a gente entrou com 3.000, né? É tudo LED, né? Que era para reproduzir melhor a parte das cores dos alimentos, né? Porque no arte ele é bem bonito, ele é colorido, né? Então ele precisava ter um destaque maior também na parte do... Isso. E isso também, né? Sempre com lâmpadas de qualidade, né? E eu acho que isso o cliente também sempre foi muito cuidadoso em não colocar qualquer coisa, né? E eu acho que isso é algo que a gente vê no comercial, porque eles sabem que se a gente fizer se a gente iluminar bem, né? Ressaltar com fidelidade aí as cores e tal, vai aumentar o consumo, né? E, consequentemente, vai faturar mais. Então, eu acho que tudo isso é um processo em cadeia aí que, no momento que a gente argumenta bem o projeto, o cliente entende o valor disso, né? Sim. Às vezes, é mais fácil do que no residencial, né, Michele? No residencial, a gente tem que estar se desdobrando, às vezes, para justificar alguns investimentos, mas no comercial a gente vê que é mais rápida a decisão. Até porque a gente tem que focar no produto, né, e no cliente final, então isso fica pode dizer, bem mais fácil de defesa, né, da iluminação. Sim. Aqui também, né, pessoal, teve um cuidado no próprio estacionamento, inclusive, né, de usar tubulares de LED, né, a gente tinha algumas referências de fazer marcação de vagas ocupadas, não ocupadas, lembra, Michele, que era um outro desafio no início, mas, enfim, o projeto todo foi muito cuidado, pena que a gente não tem imagens da parte externa, né, mas, inclusive, a fachada aqui dá para ver as propostas de iluminação, né, de marcar a marca, tinha uma parede verde aqui também, né, que teve podem iluminar ela, o efeito de uplight nas árvores, hoje tem uma como é que é o nome daquela espécie? Né, figueira. A oliveira. Uma oliveira. Oliveira, né, super bonita ali na entrada, então tudo isso teve um cuidado muito grande. Essa frente da edificação, mas teve todo o estacionamento ainda que fica ao ar livre, né, na parte de trás, e também a iluminação foi pensada aí com bastante cuidado, né. E aqui é a obra. Olha, umas fotos da obra na parte dos rebaixos de gesso, sem a parte dos nichos ainda prontos, né? Tava só as placas de forro de gesso. Então, a altura dessa estrutura, né, que ficavam os pendurais, vamos dizer, eram bem grandes, né? Então, foi feita com bastante cuidado, assim, e exigiu bastante a supervisão tanto dos engenheiros como nossa também. Nessa etapa da obra, na parte de forro, pintura, eu ia quase que diariamente na obra para acompanhar. Você mudou para a obra. O cliente também, né? O cliente estava lá diariamente, né? Então é uma obra que tem esse envolvimento, né? Que tem que estar junto, porque era bastante detalhes, né? Então... E o cuidado com a compatibilização dos projetos, né, Michele? Eu lembro desses ar-condicionados aqui, que eram máquinas gigantes que a gente tinha que compor com a própria paginação do forro e da iluminação, né? Então isso é um detalhe que tem que ser pensado desde o início, porque imagina se tu não está considerando isso, acaba com o projeto depois, né? Então são os detalhezinhos assim bem importantes.
E aqui, então, dá para ver, aqui é bem naquela parte aqui onde está o meu mouse, onde a gente falou que tem essa rampa. Esteira rolante. Esteira rolante, né? E aí aqui tinha um pouquinho de presença de luz natural, né? Porque tinha uma janela ali, onde tem uma parede verde bonita também, então quando tá mais... A parede verde também foi uma questão que a gente, desde o início do projeto, assim, quando estava lá na concepção, assim, a gente queria colocar, e também a gente sabe que é um investimento grande, porque o paisagismo geralmente ele tem esse valor bem agregado, vamos dizer assim. Mas isso era uma coisa que a gente gostou sempre nos clientes do Beltrame, que eles valorizavam muito isso, sabe? E é uma questão assim que traz um conforto visual e questão também climática, né, para o ambiente ali, que, né, nenhum outro ambiente tem uma parede tão grande daquele tamanho ali, né? Então foi uma questão bem... E até a paisagista, na época, ela comprou, foi a Multiplantas, ela comprou as folhagens e deixou no estoque dela até desenvolver, porque a gente também não queria ter mudas. A gente não queria que fosse... Sim, já queria que fosse algo... Uma parede, quando então foi uma questão que não foi pensada no final, tipo, ela foi adquirida bem antecipado, porque ela ficou um tempo lá nas paredes, crescendo e desenvolvendo, para quando fosse instalada no mercado, tivesse aquela imponência que ela tem até hoje, assim, aquela parede verde bonita. Que legal, Pena que a gente não tem foto disso, né? Mas se a gente conseguir providenciar... Eu foquei nas fotos da iluminação. A gente pode até fazer um post depois. Vamos juntar essas imagens, que aí... Vou anotar, né? Põe aí que daí a gente compartilha. Acho que é legal para ilustrar um pouquinho esses detalhes que foram bem... Imagina, para 2013, uma parede verde daquele tamanho era algo realmente diferente, né? E desafiador para executar, né? Então, desde o início do projeto, lá, né? A gente tinha esses conceitos que a gente queria colocar de mercado verde mesmo. Mas, claro, tem algumas coisas que a gente não conseguiu implantar para ficar oficialmente chamado desse nome. Tem todo, né? Tem um processo também bem grande para ser caracterizado nesse aspecto, mas a gente conseguiu a parte das iluminações de LED, a parte de paisagismo bem trabalhada, né? Então, isso a gente ficou bem, bem orgulhosa, bem feliz com o resultado. Que legal, coisa boa. Aqui já mais umas fotinhos já da etapa de execução, aqui aquele pergolado, né, que a gente comentou, que era em cima da parte da adega, a criação dos nichos, marcando o eixo das circulações, né, mesclando luminárias de luz mais geral, difusa, com luminárias mais focadas. E aqui dá para ver os acabamentos, né, o piso escuro, né, os móveis aqui já estavam aqui, dá para ver, são pretos. Então essas gôndolas também faz parte de um conceito de mercado mais, vamos dizer, mais assim, que mostra melhor os produtos, sabe? Que as gôndolas brancas, que antes era muito normal as gôndolas brancas, né? Então essas gôndolas mais escuras, ela tem todo um conceito diferenciado, que isso o cliente quis trazer também, que era uma novidade para a cidade, tipo, era legal. Os mercados a ter essa gôndola. E também importante, né, a gente ressaltar que muitos desses mobiliários já vêm com a iluminação embutida, né? Então, para complementar a iluminação do espaço, né? Então, esse diálogo para entender também o que a gente tem já de iluminação para os produtos é muito importante, né? Isso foi... sabe que agora, em 2020, a gente fez uma nova intervenção na parte da adega, que é até esse setor aqui, porque foi a função dos vinhos, que as prateleiras, né, que isso é comprado, né, direto com o pessoal que vende para mercado, né? Eles tinham os vinhos mais de pé e sem luz direta neles. Então a gente inclinou todas as prateleiras de vinho e foi colocada a fita de LED em todas as prateleiras. Que legal. Já teve uma nova intervenção de parte da iluminação para essa parte também, a parte das ilhas, as adegas centrais também. Quem
quem frequenta o mercado, né? E quem quiser frequentar podem ir. Tem essas adegas de ferro, assim, que teve essa proposta diferenciada também. Que legal. Joia, mais um item para as nossas fotos aí, então. Vamos ir lá fazer um vídeo, eu acho. Joia. E aqui está o resultado final, né? Aqui a gente consegue ver pena que é uma fachada, tá durante o dia, a gente não tem foto da fachada de noite, né? Mas aqui aquele, né, os pendentes sobre os caixas, que eu acho que ficou lindo, assim, quando tu entra no supermercado, tu é impactada por eles, né? Eles são pretos, eles compõem com a arquitetura, assim, e dá uma iluminação perfeita para a pessoa que está trabalhando, né? Porque também a gente não pode só pensar no cliente final e no produto bem iluminado, né? A gente tem uma equipe que está trabalhando ali. E isso, inclusive, né, Michele, foi muito legal, porque antes da gente fazer a live, eu martelei lá, Michele, vamos tentar pegar do cliente um feedback, né? Porque, querendo ou não, já faz muito tempo isso, né? Foi 2017 que tu disse que inaugurou, né? 2017. Então, já faz aí 4 anos, praticamente, que está pronto, né? E é tão importante a gente ver se realmente aquelas nossas ideias iniciais lá de intenção de projeto, de que vai ser um ambiente mais agradável, que vai gerar mais venda e tal, foi atendida. E para nossa satisfação, né, Michele, a gente teve elogios aí por parte do cliente, e que não só o cliente final gosta de estar lá, mas as próprias pessoas que trabalham no espaço, né? Sim, a questão da iluminação, ela foi muito feliz, vamos dizer assim, no final, né? Porque ficou bem bacana, assim, toda a parte, tanto como os rebaixos de forro com a iluminação, ela trouxe esse impacto, né? Porque foi impactante para quem ia visitar o mercado, né? Assim, né? Quando inaugurou, porque estava todo mundo acostumado com os forros e forro ainda de PVC, porque o mercado geralmente usava forro de PVC. Então a gente veio com essa questão de forro de gesso, que já é um desafio no mercado grande como esse, né? Então foi muito bacana, assim, e o resultado ficou. O resultado foi como tá nas fotos aí. Não, e é legal aqui da gente ver, né? Eu adoro essa foto, para mim é uma das melhores, assim, porque a gente vê a criação dos eixos, né? Que, né, tem tanto no forro do rebaixo, como lá na parte do forro mais alto. Então tem uma limpeza, né, da iluminação junto com o forro e tudo muito casado com o layout, né? Isso que eu digo que é o projeto ideal, né? O projeto que a gente consegue fazer ele aí em diversas mãos, não sei nem contar quantas mãos colocaram, né, nesse projeto, mas a gente tem resultado. E claro que aliado a um cliente que está disposto, né, que está empolgado, que ele dá para... E sem falar nessa questão também do acompanhamento da execução, né? Essas luminárias, eu lembro de marcar elas já junto com o eletricista lá, e porque era bastante luminária, então a gente tinha que ter todo um cuidado, né? Então aquele projeto de iluminação ficava lá na obra que a gente, né, aberto para a gente ficar conferindo e dividindo, porque às vezes os vãos do projeto não são exatamente como ficou, né? Então tem que dividir para a gente não ficar com a luminária um pouquinho pro lado, que isso é uma coisa que dá toque, né? Então tudo isso foi só a gente enxerga, mas dá. Então tudo isso foi trabalhado bastante, assim, na obra mesmo, assim, para ficar um resultado final desses, né? Sim, muito legal. Ver se tem mais alguma foto aqui pra gente mostrar. E aqui então, né? Aqui que tu disse que mudou esse mobiliário. Garrafas. A adega, ela tá toda nova. Até o painel ali tá diferente. Foi feito um desenho mais moderno, assim, com cor. Então tá bem legal. Ficou bem legal. A nova intervenção. Tem que ir lá conferir, então. Tem que ir lá conferir. E aqui vocês olhem que legal, né? Esse clima que dá do forro, do pergolado. Parece que tu tá num espaço à parte, diferente mesmo, né? É bem usada essa parte. Então, acho que foi super feliz aí o projeto. E aqui, acho que é isso das imagens que nós temos, né, Michele? Não sei se tem algum detalhe que a gente esqueceu de falar. Mas acho que a gente cobriu quase todo. Eu acho que sim, era bem isso, era essa questão do trabalho bem diferente de forro e de iluminação.
que a gente conseguiu compatibilizar, né, e trazer um resultado melhor para a parte de mercado. Sim, sim. Mas que legal. Não, assim, aí eu acho que te agradecer, né, Michele, por ter vindo. Sei que a gente, né, tu tá numa fasezinha complicada, cheia de coisas pessoais e trabalho, né? Então, agradecer por esse tempo, né? Faz tempo que eu te fiz esse convite, mas também a gente queria ter todo esse material e ter principalmente esse feedback do cliente, porque eu acho que isso é o que é o nosso objetivo, né? Com a arquitetura, com a iluminação, é que realmente atenda as expectativas aí do cliente, cumpra com a função, que era realmente fazer um espaço diferenciado e induzir a venda aí, né? E eu acho que é um case aí que a gente vai levar com muito carinho aí para o resto da nossa carreira, né? Porque eu acho que foi para todo mundo. Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz em poder falar no meu nome, em nome da Daniela, que participou do projeto também. Sim, não, eu tô com ela tá aqui, ela tá nos acompanhando. Dani. Quase que eu tentimei aí para abrir a câmera, mas não vamos fazer assim antes. Sim. Mas muito legal. Então, a gente realmente é um projeto muito, muito, muito especial, tá no coração da gente, pessoal e profissional. Então, eu sempre digo, né, tá no coração meu, pessoal da Daniela e do escritório em si, como empresa. Sim, então, sim. A gente só tem a agradecer a confiança dos clientes, e são clientes muito especiais para o escritório, que até hoje a gente tem contato também, que a gente tem muito carinho. Então, que legal. A gente só tem a agradecer e esse resultado ficou maravilhoso, que a gente é toda orgulhosa. Que legal, né? E agradecer vocês terem me chamado para participar dele também, né? Que com certeza foi um e com certeza fez um diferencial, porque assim é outro detalhe que é até bom reforçar, né, Cris? Que assim a gente na arquitetura a gente faz são muitos ganchos, né, que a gente faz aqui, faz iluminação, faz mobiliário, faz arquitetônico. Sim. E a iluminação, assim, quando é desse tamanho, assim, até hoje, às vezes, quando eu tenho um projeto, eu falo, né, Cris, aqui, ó, me ajuda aqui, essa iluminação aqui. Porque a gente tem que ter um especialista que nos auxilie, sabe? A gente não consegue saber tudo e fazer tudo, né? Sim, então, sim. E isso a gente sempre teve, assim, no escritório como, né, principal, assim, da gente poder também trocar. E é tão legal essa troca, a gente aprendeu tanto com a Cris nessa época também. Então, só... Que bom. Que bom. Tanto que hoje esse é o meu foco, né, Michele? A gente não tem mais operação de varejo, porque é o que eu vou fazer, estar em vida com os outros profissionais e passar essa experiência, né, que querendo ou não aí, foram mais de 10 anos entregando muitos projetos, vendo muita coisa acontecer e focando total o meu esforço e o meu foco para a iluminação, porque assim, é humanamente impossível vocês estarem a par de tudo que surge no mercado o tempo todo, né? Eu acho que, claro, é importantíssimo saber o essencial, né, para vocês resolverem os projetos que são mais do dia a dia, né? Mas tem momentos em que vocês vão precisar de um auxílio, de um braço a mais, né? Porque o exemplo desse projeto era um projeto realmente muito grande, que inclusive para mim foi um desafio, porque ele demanda tempo, tu tem que, né, tu não tá brincando, né, no projeto, é um projeto que tem uma escala muito grande, um impacto, se tu erra uma luminária, não é né, uma especificação, tu errou a especificação de 200, então a responsabilidade é grande, né, mas... com certeza. E nem tu com essas tuas lives agora que tu andou fazendo de comercial, e como é importante aqui no escritório, a gente tem bastante projetos comerciais, assim, e a gente vê como a iluminação é o que faz a diferença, assim, no final é trabalhar bem a iluminação, tanto para produto como para conforto do ambiente total. Com certeza. Inclusive, a gente ia fazer só uma semana de iluminação comercial, vou fazer 2 agora, porque é um tema que ele puxa muita coisa. Claro que o que a gente está falando aqui dá para aplicar para corporativo, para residencial, para tudo, mas o comercial em si, ele é muito delicado, né? Porque ele impacta demais, ele impacta no sucesso da operação comercial, às vezes, a gente vê
E ele impacta em mais pessoas, né? Porque a iluminação residencial vai impactar nas pessoas que moram ali e nas visitas, vamos dizer assim, né? Sim, mas o comercial, ele impacta diariamente muitas pessoas. Então, ele bem trabalhado, com certeza tem o diferencial. Joia. Não, perfeito, que legal, Michele. Mais uma vez, muito obrigada aí. Obrigada pro escritório todo. Tá bom, brigadão. Vamos nos falando. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.